Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Em Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém? Deus jamais se esquece de nós. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, Deus nunca se esquece de nós. Muitas das vezes, nós é que viramos as costas para Ele. Nós é que muitas das vezes não temos tempo para Ele. Quando Deus se cala por um tempo, meus irmãos, é para ver se nós iremos lembrar que sem Ele nada somos neste mundo. Mas Ele jamais se esquece de nós. Irmãos, embora o amor de uma mulher por seu filho seja resultado de uma ligação física, ela poderá se esquecer dele. Porém, Deus, o nosso Deus, jamais se esquece de seus filhos, seus servos tementes que invocam o seu nome. Isaías, capítulo 49, versículo 15, declara que esse esquecimento é simplesmente impossível para Deus. Irmãos, esquecer é apagar da lembrança, é pôr de lado. Esquecer é desprezar, é perder o amor, é procurar não se lembrar, é tirar definitivamente da memória. Isso é esquecer. Existem pelo menos 3 possibilidades que fazem a mãe esquecer do seu filho. Primeiro, a mãe pode ser desnaturada. Irmãos, infelizmente, existem aquelas mães que até jogam os seus filhos na lata de lixo. Quantos e quantos bebês são encontrados nas lixeiras? Isso, meus irmãos, é fruto da insensibilidade, é fruto da crueldade de um ser humano, se é que podemos chamar pessoas assim de seres humanos. E esta sensibilidade, meus irmãos, é causada muitas das vezes por causa do uso de drogas, talvez por uma gravidez precoce, ou talvez porque a mãe tenha perdido a motivação pela vida. E neste contexto, meus irmãos, também está associada a baixa autoestima. Segundo, a mãe pode estar sofrendo alguma crise muito forte. Vejam bem, meus irmãos, uma mulher que vive uma crise conjugal, por exemplo, ela pode, infelizmente, desprezar o seu filho. Geralmente, quando o relacionamento entre marido e mulher não vai bem, a criança absorve os sentimentos de medo,
os sentimentos de solidão e de abandono por parte dos pais. E isso acontece sim, em muitas situações. Terceiro, a mãe pode estar sofrendo algum problema patológico. Talvez algum problema mental grave poderá fazer com que a mãe se desligue da realidade da vida. Ela pode estar enfrentando algum problema ligado à área biológica, à área familiar, emocional ou econômica. Vejamos o que diz as estatísticas. Irmãos, desde a década de 70, os índices de adolescentes grávidas têm aumentado e a média de idade de gestantes diminuiu. No Brasil, estima-se que de 20 a 25% do total de mulheres gestantes sejam adolescentes. 20 a 25% do total das mulheres gestantes são adolescentes. O Brasil é um dos campeões em aborto no mundo. E a cada 2 dias, um bebê é abandonado nas grandes cidades. Cerca de 15% das mulheres sofrem de depressão pós-parto. Elas perdem o interesse e o prazer de viver. Tem alteração do sono e, às vezes, rejeitam os seus bebês. Deus não se esquece de nós, porque Ele é onipresente. Irmãos, nada escapa ao seu olhar. Deus não se esquece do seu povo, porque o está vendo todos os dias. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Assim diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Deus não se esquece de nós, porque Ele é onisciente. Deus conhece todas as coisas em nossa vida, em nosso organismo, em nosso ser, que nós mesmos desconhecemos. A Bíblia diz assim em Salmos 139: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. E Mateus diz assim, no capítulo 10, versículo 30, e até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Irmãos, aqui nós vimos que Deus conhece até o nosso pensamento. Portanto, quanto mais frequente for o contato que temos com uma determinada pessoa, mais difícil será a possibilidade de esquecê-la. Deus não se esquece de nós, porque a mente de Deus é eterna. Irmãos,
Deus não fica velho. O mesmo não acontece com o ser humano, cujo processo degenerativo celular aumenta conforme a idade. Em Salmos 90, versículos 9 e 10, diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como em conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Irmãos, o homem idoso tem as suas mãos trêmulas, escuta menos, sofre de amnésia, mas Deus não se esquece de nada. Em Amós, capítulo 8, versículo 7, a Bíblia diz assim: jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Em Gênesis, capítulo 12, Deus prometeu uma bênção a Abraão, mas somente 430 anos depois, ele cumpriu essa promessa. Êxodo, capítulo 2, versículo 24. O versículo diz assim: e lembrou Deus do pacto que fizera com Abraão. Já a segunda promessa, por meio da qual todas as famílias da terra seriam benditas, cumpriu-se em Jesus, mais de 2000 anos depois. Irmãos, Deus não se esquece dos seus filhos, porque eles são a coroa da criação. O homem vale mais do que todas as plantas e animais. Vejam o que diz a Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? É a palavra de Deus, querido. Irmãos, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Por isso o diabo tenta derrubar o homem. O maligno tenta a todo custo desagradar a Deus. E uma das formas que mais entristece a Deus é quando o próprio homem dá legalidade a ele para penetrar na sua vida ou penetrar na vida de sua família. O diabo sabe que isso desagrada a Deus. Deus não se esquece dos seus filhos por causa do seu imensurável amor. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejamos o que diz a Bíblia sobre o grande amor
de Deus para conosco em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu grande amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, a essência do caráter de Deus é o amor. Veja o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Deus não se esquece dos seus filhos por causa de suas misericórdias. Irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Assim diz a palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Queridos irmãos, queridos amigos, a santidade de Deus rejeita o pecado. Mas quando vê a situação de pecado, as misericórdias do Senhor entram em ação. É por isso, meu amigo, que Ele está sempre olhando para você, olhando para mim, olhando para todos nós e não nos destrói. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Deus não se esquece dos seus filhos por causa de sua grande fidelidade. Deus é fiel. Ele prometeu enviar Jesus para morrer por nós e cumpriu a sua palavra. Por isso, Ele não pode esquecer-se de nós. Vejamos o que diz a Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, Deus sabe o que está acontecendo na vida de cada ser humano. Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é verdadeiro. Assim diz a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 4. E vela pela sua palavra para a cumprir. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E por intermédio do seu Espírito, Ele roga por nós. A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, Deus cumprirá
todas as suas promessas na vida do crente e trará as respostas, mesmo que ele tenha de interferir em todos os problemas terrenos. Na hora certa, ele abençoará. Ele não se esquecerá dos seus filhos, pois ele nos conhece. Ele sabe de tudo e age por todos nós. Amém? E que Deus assim nos abençoe.